el predicador que nos das en esta mañana. El pastor Irismeño, gracias por él. Gracias también te damos por Sonia, su esposa. Gracias por sus hijos. Gracias, Señor, por la obra que tú le has puesto en sus corazones al traerlos a España. Gracias, Señor, también por la palabra que has puesto en su corazón y que esa palabra nos bendiga en esta mañana y esa bendición continúe con nosotros el resto de la semana y aún sea palabra que permanezca en nuestro corazón para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que o Senhor nos bendiga. Queria, antes de todo, pedir-lhes um favor a cada um. Hoje, eu creio que somos aqui 36 pessoas e necessito hoje a 36 líderes. Ou seja, cada um de vosotros hoje, não importa se é a primeira, segunda e terceira vez, hoje sois elegidos líderes. Assim que, por quê? Porque necessito outro favor. Necessito que cada um de vosotros, mientras eu estou predicando, vosotros apontais, ou me dizeis, por lo menos 3 perguntas. Isso se chama estratégia de Esdras. Isso é uma invenção minha. Agora, porque Esdras é um personagem bíblico, e ao começo do livro de Neemias, e isso foi predicado aqui, Neemias, Esdras predica, e logo há uns que desde a mensagem do púlpito vai aplicar à vida das pessoas. Então, assim, quando há grupos, por lo menos em las grandes igrejas, quizás alguns hayan venido de igrejas assim, o que passa é que se predica e logo o líder de homens está apontando, o líder de mulheres está apontando, o líder de adolescentes está apontando aí e recebe um guião de uma página com umas 2, 3 perguntas, pero eles já las têm aqui e isto vai cocinando em sua alma, em seu coração, para que lleguem ao encontro com jovens e adolescentes, eles saberão o que aplicar à vida das pessoas. Porque se Deus ha dado a los pastores de la igreja o mensaje de Deus para a igreja, então lo mejor é que todos os líderes, por exemplo, estejam implicados, involucrados em compartilhar o que ha hablado Deus desde aqui. Isto genera algo maravilhoso na igreja. Supongamos que el miércoles os homens se encontram e aí há 3, 4 perguntas. E isto aqui ha estado desde o domingo na cabeça do líder, de um de outro. Mira, 3 perguntas aqui que nos ha dado Deus. Então, um grupo vai dizer aqui, os que não han venido ao culto, por lo menos sabrão em uma reunião, em um grupo, o que nos ha dado Deus. Isto genera esse efeito multiplicador de enseñança e isto une toda a igreja bajo uma mesma enseñança. Isso é chamado de estratégia de Esdras. Muito bem. Puso Deus, já leva mais de 2 meses, esse texto de Gênesis, capítulo 3, que vou ler agora, 3 versículos solamente. Pero me gostaria de começar isto. A pergunta para hoje, não me interessa o color da serpiente, quantos metros tinha, se, segundo os judíos, a serpiente era como os homens que andavam, porque antes andava, segundo o texto bíblico, andava. Não me interessa certos detalhes, nos interessa hoje pela manhã contestar a esta pergunta. A pergunta de Deus a Adão e a Eva: onde estás? Porque isto é. Acordar de las 3, 4 perguntas? Por favor, apontais aí, aqui memorizei 3 ou 4 perguntas
que serão muito preciosas para a tua vida e a vida de alguém. Por que esta pergunta é tão importante? Porque se uma pessoa está em um agujero, ela necessita sair. Esta pergunta é importante porque por causa das relações, se matrimoniais, familiares, dá igual. Se uma empresa, uma associação, uma organização necessita fazer o que chamamos de plano estratégico para 4, 5 anos, ela necessita saber, fazer uma análise, chamamos a isso de análise do ambiente em plano estratégico. Necessitamos saber onde estamos. Esta é uma pergunta que, cambiando a maneira, la hacemos sempre. Um adolescente sempre está fazendo essa pergunta: onde estou? Porque se quero saber para onde vou, necessito saber onde estou. Essa é uma pergunta que toda relação matrimonial faz. Onde estou? Onde estamos? Como estamos? Então, esta é a pergunta hecha por Deus a esta pareja, e entre parênteses, hasta a tentação, em geral, Adão, quando aparece, é sua humanidade, não é um nome próprio para uma pessoa, é seu nome, é para a humanidade. Adão significa humanidade. Vale, já lhe disse a outra vez que Deus nunca lhe amou a mulher de Eva, nunca, jamais. Tu nunca encontrarás na boca de Deus chamando a uma mulher de Eva. Eva é o nome dado por Adão. Adão diz: a partir de agora tu te levarás Eva. Já com rabia, escolhendo pecar. Bueno, total que essa pergunta é a pergunta mais importante. Essa é a pergunta hecha ao princípio, Adão, e será a pergunta que hará Deus no juízo final. E é uma pergunta que te hace Deus agora, que nos hará Deus hoje. ¿Dónde estás? Bueno, quero ler o texto bíblico que está aí. Algum irmão alfabetizado, por favor, pode ajudar-me a... Sí. Aquella tarde, a la hora en que sopla la brisa, el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba por el jardín. Entonces volvieron a esconderse entre los árboles, para que Dios el Señor no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre le contestó: oí que andabas por el jardín y me dio miedo, pues estoy desnudo, así que me escondí. Muy bien, el texto es muy conocido. Pero fijaos en eso. Fijémonos en essa natureza, el horário. Isso é fenomenal. Duelen las pérdidas, verdade? Las pérdidas, quando não são recuperadas, nos duele muitíssimo. Fijaos nisso. A primeira pergunta minha, pode passar, não duele não. A que horas lhe amou Deus a homem? Segundo o texto que temos aí. Diz o texto: aquela tarde. Que detalhe! Se for por la madrugada, as tinieblas já haviam coberto a todos. Deus abre por la noite, pero aquela tarde é final de algo. Tarde é a consumação de algo. Aqui para nós, 10 da noite, aún está clarito aqui no verano.
se tu vas para onde vive meu filho, Escócia, às 5 da tarde, já todo já tem que andar com uma linterna por aí, porque talvez quando para os judeus o dia já está terminando, algo está passando que está terminando. E essa é a história, e sabemos que foi assim, até a tarde. A hora que sopra a brisa. Que imagem! Que nos disse isso? A hora que sopra a brisa. Que nos representa isto? Paz? Tranquilidade? A hora que sopra a brisa. Que um estado de ânimo. Uma alegria. Aquela tarde, quando já está terminando algo e começando algo, quando sopra a brisa, algo está bien. La brisa que soplava, porque a brisa, o vento, é o espírito de vida, é a mesma palavra bíblica, o espírito que soplava, o espírito que deu vida, aí soplava en el hombre e na mulher. Pero foi a última brisa. A última tarde. A última brisa. A última tarde. O último encontro com Deus. É triste que duele. O homem e a mulher olharam que Deus andava por ele jardim. A que horas? A que horas foi que a beleza da relação estava caminhando? Há outra pergunta de Jesus a uma igreja em Apocalipse. A que hora foi que deixaste o primeiro amor? Quando foi? A pergunta de Jesus a essa igreja em Apocalipse: onde estás? Tu deixaste o primeiro amor? Deus havia ensinado a Adão e a Eva a ser sábios. Não hagas, não toques. O dia que isto ocorra, algo vai passar de terrível. Sábios. El capítulo 3, versículo 1 de Gênesis nos diz que a serpiente dijo ao homem e à mulher: tenéis que ser inteligentes. Deus les havia dito: ser sábios. A serpiente: tenéis que ser inteligentes. Tenéis que conhecer, conhecimento, inteligência. Tenéis que pensar. Quizás Deus esteja aí rogando, não quer compartilhar o pastel, não sei isso e aquilo. Sabedoria e inteligência. Qual é uma das diferenças entre sabedoria e inteligência? Inteligência nos mostra os caminhos para sair do agujero. Sabedoria nos mostra os caminhos para não entrar e não viver em um agujero. Jamais a serpente poderia ensinar sabedoria. Sabedoria não entrar em uma situação que não nos dá Deus. Como é difícil hoje lidar
com estas novas gerações. Eu sempre he sido pastor de adolescente, muitos anos. Assim que compreendo esta raça muito bem. Raça é uma gente maravilhosa. É de lo melhor que há em uma igreja, os adolescentes. Les quero muitíssimo, de verdade, de verdade. Mas hoje já me sinto um pouco como um dinossauro. Depois de uns 5, 6 anos aí, alejado, como dinossauro. Assim que eu volto a estudar todo e quero pôr-me al dia com ele. Mas não é fácil. Por quê? Porque hoje as coisas estão muito. Então, quando se pergunta, onde estás? Eu estou onde eu quero estar. Então, os padres necessitam lidar com isso, todos nós outros necessitamos aprender como lidar. Pero eles são muito buenos. Alguns. A próxima pergunta que temos é como les encontro a Deus. Diz assim, eles ouviram que Deus andava por el jardim. Então, correram a esconder-se entre os árvores e tal. Como les encontra Deus? Como eles estavam? Estavam físicos. Estavam desnudos. A Bíblia tem essa coisa de falar. A mim me gusta isso, porque me gustam os detalhes. Quando se diz, aquela tarde, Deus está falando de um final de um ciclo. Adão e Eva estavam passando de ciclo. Aquela tarde, quando aún caminhavam por el jardim del Edén, com a brisa, com aquela alegria, aquela paz interior, sem culpa, sem nada. Mas como eles encontram Deus desnudos? Outra vez, a linguística nos ajuda muitíssimo, porque a palavra desnudo é a mesma palavra para astuto. El capítulo 3, versículo 1. O texto bíblico nunca se disse que Deus era astuto. Mas se diz que a serpiente era astuta. Está aí capítulo 3, versículo 1. A serpiente era astuta. Pero o capítulo 2, versículo 25, o capítulo anterior, nos diz que Adão e Eva andavam desnudos. Ora, se a palavra desnudo e astuto é a mesma palavra, significa que antes do pecado, eles também eram astutos. Pero se tu te fijas em qualquer dicionário, o astuto não necessariamente quer dizer coisas malas. Significa que és vivo, és inteligente, és listo. Uma pessoa lista não significa que esta pessoa é uma pessoa mala. Verdade? É verdade? Uma pessoa lista não significa que esta pessoa seja uma pessoa que hace trampas. Não necessariamente. A palavra é a mesma. O que passa é que a serpiente é tramposa, é astuta, pero agora Deus les encontra, fijaos nisso, com uma calidade de la serpiente. Agora o homem e a mulher que tinha antes todas as qualidades de Deus, agora você tem em si mesmo uma caridade de la serpiente. Então, a serpiente, que era inteligente, disse assim, eu digo a Daniel, no dia que comeres, certamente morirás. Essa foi a verdade. A serpente foi verdadeira. A serpente foi verdadeira. Ela foi mentirosa quando disse que eles seriam igual a Deus.
Está certo? Eles conheceriam o bem, irmão? Sim. Pero seriam igual a Deus? Não. Jamás. Então, o que aprendemos com isso? Hemos aprendido a não assumir responsabilidades. Hemos aprendido que a culpa de los problemas de los adolescentes são os padres. ¿Por qué ha salido el hijo pródigo de casa? Por el padre. Não há outra. Não há outra. O problema são nossos padres, são nós outros. Perguntem aos adolescentes. São nós outros. Nós outros padres somos uns testarudos, uns pesados. Então, temos gerações que não sabem dizer e contestar: onde estou? Não, eu estou nessa situação. Por quê? Porque os dias foram difíceis, porque nos passaram por isso, nos passaram por aquele, porque hemos tenido esses problemas em família, por isso estou me sinto fracassado, me sinto inútil, me sinto derrotado. Por quê? Porque eles passaram por isso, eles têm tido dinheiro, porque meus padres, isso e aquilo. Então, quando tu conhece a Louis Armstrong, chavalito negro, pobre, sem padre e sem madre, que poderia ser qualquer coisa na vida, quando se encontrou com um judío que ele adotou como padre, ele contestou algumas perguntas e decidiu quem ele queria ser na vida. Não importa se não tinha mais padre, não tinha mais madre, se não tinha isso, não é. O que importa, as circunstâncias, a sociedade, não nos tornam, são nossas decisões. Onde estás? São nossas decisões. Entre uma pessoa vitoriosa e uma pessoa derrotada, não são as circunstâncias, são as decisões, são as perguntas que são contestadas aqui dentro e as responsabilidades que eu decido assumir. Tu podes orar toda a vida, podes orar. Havia um homem, um profeta que estava orando porque todo Israel, Judá, todo estava um desastre. Deus lhe disse: ponte de pé, porque eu falarei contigo. Pero ponte de pé. Ponte de pé, porque vou falar contigo. ¿Por que não habla Deus líder? Porque ele estava postrado. Ele não estava de rodilhas. Somente uma pessoa que decide contestar e ser, e assumir, e pedir a Deus fé, coragem, vigor, que se põe de pé, Deus lhe amará. Ahora, quem é o culpável? Eva, Adão. Então, temos que agradecer a Adão e Eva por ajudar-nos a não assumir nossa responsabilidade. Tu família está mal? Há que buscar um culpável. Há que buscar. Eu não sou. Eu não sou. Seguro que eu não sou. Temos que buscar um culpável. Por quê? Porque eu não sou. Há um axioma na psicologia: eu estou bem, tu estás bem. Eu estou bem, tu estás bem. Não é tu estás bem e eu estou bem. Porque sou eu quem decido o tipo de ambiente que vou promocionar. Eu cambio por fé, por vida, eu cambio e te ajudo a cambiar. Eu cambio e ajudo as pessoas a cambiar. Eu não dependo se tu farás isso, tu harás que. Eu vou cambiar. E com isso eu te ajudarei a cambiar. Porque outro axioma: pessoas grandes pensam em ideias. Pessoas de mentes grandes pensam em ideias.
projetos. Pessoas grandes, com mente grande, pensam em ideias, projetos. Pessoas medianas pensam em eventos. Lleno de eventos em la agenda. Eventos. E pessoas débeis pensam em como falar e poner a culpa em los demás. Essa é a diferença de pessoas vitoriosas, pessoas medianas e pessoas fracassadas. O problema é a circunstância, o problema é que a Espanha não tem emprego, o problema é que o mundo está cada vez em pior, o problema está aqui. Então, ser desnudo e ser astuto significa que alguém é culpável por meus fracassos e meus pecados. É a serpente, se não é a serpente, é quem vive comigo. É quem vive comigo que é culpável. Então, quando Deus pergunta, onde estás? Sim, Senhor, aqui estou. Vejo que há problemas em minha vida, assim, assim, assim. Eu tenho uma sequência de pensamentos assim, assim. E todos esses pensamentos me levam a dar. Eu não sei cuidar, eu não sei tratar. A Bíblia em Provérbios diz assim: guarda tu coração, porque em ele estão as entradas e as saídas da vida. Tu não podes ter uma mente sana escutando um montão de tonterias todos os dias. 30 minutos com uma pessoa derrotada, escutando, vivendo com uma pessoa derrotada, que só isto te consome todas as neuronas, se acaba com. Por isso que quando tu vês Jesus e os evangelhos tratando a essas pessoas, a tipo de pessoas, Jesus fala e logo Jesus trata de sanar um enfermo, porque pelo menos está cuidando de los necessitados, não escuchar a estas pessoas. Que de verdade te está perguntando Deus? Deus perguntou e os homens disseram: estamos desnudos. Pero Deus não lhes havia perguntado se estavam desnudos. Pero o que eles estavam contestando? Onde é que Deus estava perguntando? Perguntando-lhes: onde estás? E a pergunta é esta: nós estamos do lado da serpente. Estamos desnudos, estamos agora astutos. Quem lhes dijo Deus? Quem lhes dijo que vosotros estáveis desnudos? Acaso Deus não sabia que eles estavam desnudos? Acaso não sabia Deus que o Deus que vê todas as coisas necessita de uma referência aí para... Não sabia Deus de onde eles estavam? Para que pergunta Deus? A los adolescentes eles aburrem que hagamos sempre as mesmas perguntas. Tu sabes que eu estou aqui nele, porque me perguntas. Mas Deus não estava perguntando. Deus não estava perguntando. Por que agora tu és astuto, quando antes tu eras astuto para o bem? É que toda a maldade, depois do pecado, os homens já não são mais os mesmos. Temos cambiado. Assim como tu te sientes, sabendo que tu tens heredado esta semilla de Satanás em tu vida. Não hace falta ensinar ao ninho a ser astuto. Ele aprende a mentir muito tempranito. Muito tempranito. É que sabemos. A mentira é uma das melhores coisas que inventaram.
Quando minha mãe queria pegar a vida, eu me padre, eu inventava uma mentira assim, é verdade. E, graças ao Senhor, como essa mentira valeu a pena. O que tu estás vendo na internet? Não tenho que borrar todo isto para que minha mulher não veja, para que isto não veja, para que aquele não veja. Depois queremos ter generações saudáveis. Toda uma parte afetiva da vida, necessidades da alma, do coração, que necessitam ser nutridas. E hoje não hace falta mais que tu entres em las páginas de pornografia, elas vêm, a maioria. Eu tenho encuestas recentes de adolescentes, a maioria delas vêm. Então vamos criando gerações de pessoas que vão vendo esses sites pornográficos e tratando as pessoas como coisas. E depois se casam, as pessoas são coisas. E pior é que... Pode passar, Emma, pode passar. Vamos para a terceira pergunta. Era isto, quando miramos a pergunta que Deus estava fazendo a Adão e a Eva. Não era em termos geográficos onde tu estavas. Eu estou detrás de um árvore, cerca de las ovejas, de las vacas, de las cabras aqui Deus sabia de todas as coisas. Pero bom dicionário, um bom comentário judio nos leva a palavra onde estás, por esse mesmo caminho. Foi o que se disse de Caim. Foi o que se disse de Caim. Que Caim se levantou em contra de Abel. Em contra. É a mesma palavra que aparece em donde estás. Ou seja, Deus não está perguntando sobre termos geográficos. Deus está perguntando por que tu te levantaste em contra minha, Adão e Eva. Em que direção estás indo? Como negar-se a essa situação? Porque has cambiado de direção. Porque habéis cruzado o limite. Porque estás atuando em contra. Onde estás tu em tua relação comigo? São estas as perguntas de Deus para nós hoje. Onde tu estás? Porque Jesus disse: quem não está comigo está em contra. Não se pode servir a Deus e a Mamon, não é possível. Porque o mundo te vai massacrar se tu eres um cristiano sumisso a Cristo Jesus. Pero o mundo não te vai amar se tu decides ser insumisso a Jesus Cristo. Não vai. Pode passar. Não sei se ao ler essas 10 perguntas, o que te ha causado. Se tu te das conta de por que nos ha mandado Deus para enviar a seu Hijo. E porque o primeiro encontro do ministério de Jesus foi com esta serpente. Não é interessante? Jesus é bautizado. E o primeiro encontro, o primeiro ministério de Jesus foi encontrar-se com esta serpente. Essa serpente lhe faz 3 perguntas sobre sua identidade. Onde tu estás, quem tu eres. Jesus las contesta porque Ele é Deus. Então, essas perguntas requerem de nós uma decisão. De todos nós, uma posição.
Por que pergunta a Deus? Próxima pergunta. Para quem lhe amou Deus? Para a confissão. Por que te amas Deus? Por que te perguntas Deus hoje, onde tu estás? Para confissão. Essa é uma pergunta do juízo final. Onde estuviste? Tu já não sei se has leído alguma vez o livro de Apocalipse. Apocalipse não é livro de misericórdia. Não é nenhum livro de misericórdia. É Deus de Apocalipse, é Jesus de Apocalipse, é um que está sentado em el alto sublime trono e que está listo para juzgar todas as coisas. E todas as coisas vão passando na história, pero ele sigue juzgando e no comando de todas as coisas. Para que te levou Deus? Para que levou Deus a Daniel? Para uma confissão. Para uma confissão sincera. Hoje, nossa confissão a Deus pode ser de diversas maneiras. Tu podes confessar para ti mesmo. Se eu não paro agora mesmo consultando essas páginas da internet, isto me vai trazer problemas de saúde mental. Isto me vai afetar as relações. Irmãos queridos, para que se tu não eres creyente, miembro de uma igreja, as igrejas são compostas por homens, por pessoas, ou como dizia alguém da Idade Média, somos santos falhos. Somos santos falhos. Nós outros falhamos. Pero Deus sigue perguntando-nos: onde estás? Onde estás tu em relação a mim? Por que has cambiado? Por que agora Sócrates, Schopenhauer, Leibniz, por que Kant? Por que essas pessoas são mais inteligentes que Jesus? Eu estava em uma classe de maestria uma vez em uma universidade e falava de todos os sábios e de nenhum sábio, de Jesus. Então, claro, a carcajada foi generada. Por quê? Quem é mais sábio? Quem é mais sábio? Quem é mais sábio que Jesus? Quem poderia ditar ou predicar um mensagem como o Sermão do Monte, Mateus 5, 6? Quem? Para quem ele amou Deus? Deus está perguntando-te: onde estás para salvar a tu matrimônio? Deus está perguntando: onde estás para que tu pongas as pilas? Porque para os jovens e adolescentes há todo um futuro, não podemos desperdiciar. Não é possível que em Espanha um jovem que queira triunfar não hable inglês. Ou se não habla inglês, que é uma língua mais pobre, então que aprenda português. Por quê? Porque se tu queres ter um bom trabalho em Espanha, hablas espanhol. Já les dije uma vez, mas se tu queres andar por el mundo, tu tens que falar inglês. Mas se tu queres falar en el cielo, tu tens que falar português. Aí é a língua é outra. Então, para que te amou Deus? Oi. Para que tu pare de poner excusas e culpa de los demás. Meu padre foi um padre muito duro. Meu padre me amava muitíssimo. Ele era muito duro. Mas ele me amava muitíssimo. Era muito duro.
muito difícil. Muito difícil. Para quem amou Deus, para a confissão. Hoje é o dia de confessar. Deus está perguntando-te. Oi, onde estás? Onde estás tu em relação a Jesus de Nazaré? Onde estás tu em relação a um compromisso de intimidade com Deus? Não é o mesmo vir à igreja e ler a Bíblia e ter intimidade com Deus. Eu tenho intimidade com quem eu amo. Pero vez o outro, Deus necessita perguntar: onde tu estás? Porque é possível ler a Bíblia sem devoção. É possível ler a Bíblia sem o quebrantamento. É possível ler a Bíblia sem a confissão e os pecados estão aí. Pero é impossível estar aos pés de Jesus, escutar a Deus, perguntando-lhe em tu própria alma: onde tu estás em relacionamento? Onde tu estás em relação a Jesus de Nazaré? Onde tu estás? A semilla de la serpiente todos nós já temos. Sabemos mentir, sabemos fingir, sabemos poner excusas, sabemos dizer que os jefes são malos, que os professores não sabem dar classes, sabemos dizer que as mulheres de hoje não sei o que os homens, sabemos dizer tudo, pero onde tu estás? Onde tu estás em relação a Deus? Não é ser pastor, não sou eu quem te pergunta. Aqui não sou pastor. Não sou eu quem te pergunta, foi Deus quem perguntou: onde estás? Não poderemos sair de aqui sem contestar-lhe: onde estás em relação a Ele? Tu pode dizer: Deus, eu sei muito bem onde estou. Aunque não admitas, eu estou mais ao lado da serpiente que tu. Eu estou em contra. Não compreendo isto, aquilo, mas estou em contra. Mas tu pode dizer como um cego: Senhor, eu não sei, ajuda-me a ter fé para isto. Ou tu pode dizer hoje: estou alejado de Deus, estou sem Deus em minha vida, eu não necessito. Eu quero volver como Apocalipse termina, eu quero volver aquelas tardes, aquele final de tarde, aquelas brisas, aquela comunhão, onde meu Padre Celestial venia a mim e me perguntava, como correndo, como um noivo apaixonado, perguntando-me: onde estás? E eu lhe contestaria: aqui estou, amado de minha alma, sou tuyo, tu eres mío, em nome de Jesus. Amém. Padre, graças. Llámanos a tu presença. Llámanos a comunhão contigo, Senhor. Agarra-nos, Senhor. Há tantas coisas que me tentam, Senhor, a alejar-me de ti. Há tantas oportunidades para poner excusas no tentador, no diabo, no pecado, nas pessoas, em tantas coisas. Pero hoje eu assumo minha responsabilidade. Quero saber onde estou. Dime, Senhor, onde estou em relação a minha família. Dime onde estou em relação, Senhor, a meu matrimônio. Dime onde estou em relação a meus padres. Dime onde estou em relação a meus filhos. Dime onde estou em relação a meus projetos personais. Dime onde estou. E se estou em contra tua, ou se estou dentro de tus propósitos, ou se estou vivendo para a alabança de tu glória. Em nome de Jesus. Amém.